Olá, meus irmãos, meu povo bom, povo de Deus, povo abençoado, povo com promessa. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema, de hoje é guarde o que tem. Tá? Guarde o que tem. Nós vamos para o hino, depois da palavra, depois a oração da fé. Vamos orar por você, por toda a sua família, todos aqueles necessitados que precisam das mãos de Deus sobre eles para abençoar suas vidas. Vamos então para o hino, depois a palavra. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, que alegria irá quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir. Ei, glória a Deus! Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia! Graças a Deus. Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo
É um selo. No capítulo 4, no versículo 30, está escrito também assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então vejam bem, há pessoas que elas têm uma ideia intelectual do que é ser eleito e predestinado. Elas não sabem que o selo mesmo de Deus não é quando você recebe uma porção do Espírito. Pode receber a porção na carne, se sentir eufórico, até dançar no Espírito. E lá fora, você voltar para o velho moinho, voltar a ser instrumento do diabo. Você pode receber até no seu espírito. E você pode perder isso. Ah, você pode perder isso. Nós temos aprendido, quando você nasce de novo, você tem que acrescentar sobre a sua fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e caridade. Aí sim, Deus vem e sela. Porque eu não diria que uma pessoa selada nunca falharia. Mas uma pessoa selada não fica na falha, não fica no erro. Só apanhar o Salmo 37, versículos 23 e 24. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Ele se deleita em seu caminho. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, que as mãos do Senhor o sustenta. Esse cair aí, não é aquele cair de voltar lá na lama. Não. Se cair aí, aqueles vacilos, ele pode dar. Então, na verdade, ele é um zelador do que ele tem. Ele zela por aquilo que Deus deu para ele. E se você reparar, Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, está na era de Filadélfia. O que é a era de Filadélfia? É a era pentecostal. Lutero, justificação. Wesley, santificação, resultando no batismo com o Espírito Santo, restauração dos dons. Só que eles tinham que guardar aquilo. Eles tinham que guardar aquilo. Guardar para quê? Para não perder a coroa. O que é a coroa?
Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Porque já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Essa coroa é a vida eterna. Então, você tem que adquirir porções do Espírito Santo e guardar isso, até que você seja selado com o Espírito Santo. Você não perde mais o Espírito Santo. É até o dia da tua redenção. Agora, o que eu tenho visto é os que têm, são os que mais zela. É os que têm que mais pede. Parece um tanto esquisito, né? Os que têm o Espírito Santo está clamando por mais. Os que têm estão zelando por aquilo que têm. Uma coisa assim, automática. Então, no Salmo 51, todos são unânimes, né? Que Davi era cheio do Espírito Santo. Claro, Samuel derramou um frasco de azeite sobre ele, e a palavra diz que o Espírito Santo não mais se apartou de Davi. Davi era cheio do Espírito Santo. No entanto, ele falhou. Mas no Salmo 51, olha a preocupação dele. Guardando o que tem. Zelando por aquilo que tinha. O que tem. Versículo 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Porque, irmão, o que o diabo quer é que não atinjamos a estatura do varão perfeito. Ele até não liga que você receba uma porção do Espírito Santo. Ele não quer te ver cheio do Espírito Santo. Porque uma vez cheio, selado, ele não vai mais conseguir tirar, arrancar isso de você. Então, às vezes a pessoa vai numa reunião, ela recebe aquela alegria, recebe aquele fervor e faz 1000 juras a Deus. Isto é, 1000 promessas. Que vai andar correto, que vai ler mais, que vai orar mais, que vai dedicar-se mais, não vai mais faltar na igreja. Mas quando sai, parece aquela semente
que germinou no lugar de pedra. Não tem raiz. Parece aquela que foi sufocada. Sufocada com o quê, gente? Sufocada simplesmente com esse aparelhinho aqui, ó. Sufoca as pessoas. Como temos ensinado recentemente. Ele acabou com o relógio, o rádio, a televisão, o cinema. Está entendendo? O cinema. Ele acabou com as revistas e filmes pornográficos. Ele acabou. Ele acabou com a zona do meretrício. Que a pessoa ia lá para escolher uma mulher para ele se prostituir com ela. Hoje ele no celular. Só que ela não destruiu só essas coisas. Ela está destruindo o casamento. Ela está destruindo a mocidade de muitas pessoas. Aliás, a arma do diabo é para matar, para roubar e para destruir. E às vezes nós pensamos que a internet ajuda, não ajuda não. Porque antigamente uma fita cassete tinha muito mais valor. Ela convertia mais gente. Então o que estamos fazendo aqui é tentar fazer algo para que só o diabo não faça. Tá? Tentando fazer algo para que só o diabo não faça. Então, é mocinhas cristãs mandando nudes no celular. Sabe o que é nudes? Ela bate a fotinha que o namorado pediu. É assim, a coisa está tão feia que como tem pouco rapaz, a moça se apaixona por um rapaz, ele faz o que ele quer. Aquele medo de perder o moço, e ele pede um nudes, ela manda o nudes. Então, nós temos que guardar o que nós recebemos de Deus. Isso é recomendação. É aos Hebreus capítulo 2. Portanto, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu sim firme, e toda transgressão foi retribuída, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, já que nós estamos como Israel, às margens do Jordão. Às margens do Jordão. O arrebatamento está aí perto, perto. Você nem imagine o quanto o arrebatamento está perto. Então guarda o que você tem. E guardando isso que eu estou falando, guardando o Espírito Santo, você estará guardando a sua vida
guardando a sua família, guardando seus filhos. Você estará então pondo o sinal na tua casa, sendo zeloso. Por quê? Porque lá em Israel, em Gósen, o sinal era o sangue do cordeiro, literalmente falando. Porque o sangue era a vida do cordeiro. E a casa que tinha o sinal, o primogênito dali não pereceu. Aí você vai para Raabe. Ela recebeu 2 evangelistas. Por que evangelista? Porque eles pregaram o que Deus estava fazendo naqueles dias. Ela creu e pediu a proteção divina, a salvação. E eles então disseram: você pega esse cordão vermelho e põe na tua janela. E todos quantos vocês quiserem que se salvem, chame-os para dentro da vossa casa, porque responsabilizaremos somente pela casa. E aí, olha só, 3 milagres lá em Jericó. Primeiro milagre, a salvação de Raabe com a sua família. Primeiro milagre. O segundo milagre foi quando eles rodearam a cidade na 7ª vez, e rodearam 7 vezes, tocaram a buzina, gritaram, e as muralhas vieram ao chão. Segundo milagre. O poder de Deus demolindo as muralhas do inimigo. O que ele pode fazer nesta manhã, demolindo as muralhas do diabo que tem te cercado, jogando elas para o chão, te dando a liberdade, te dando a cura, te dando o batismo com o Espírito Santo, te dando a alegria da tua salvação, te dando a vitória. Terceiro milagre, a casa de Raabe não caiu e ela ficava em cima da muralha. O muro foi rachando, e rachando, mas não chegou na casa dela. E por quê? Porque aquela casa tinha um cordão vermelho na janela. Ela tinha o sinal da proteção divina, o sinal de Deus. Agora, Deus requer o sinal para o nosso tempo. E o sinal não é um sangue, o sinal não é um cordão na janela, o sinal é a vida que estava no sangue. O sinal é a vida de Cristo. Então você tem que guardar o que você tem. Guarda o que você tem. Vá acumulando em fé, em virtude, em ciência, em temperança, em paciência, em piedade, em amor fraternal e em caridade, para que então o Espírito Santo sela todas essas propriedades na tua vida e você fica selado para o dia da redenção. Você selado por dentro e por fora, como a arca estava selada. E lembram-se que madeira de gofer era uma madeira fraca, esponjosa, mas ela sendo fraca, esponjosa, ela recebeu o betume quente. E aquele betume foi entrando nas suas imperfeições. Ele foi entrando
naqueles lugarzinhos, aleluia. E Noé passou uma demão, a madeira chupou aquela demão. Noé passou mais uma demão, e a madeira chupou aquela demão. E Noé foi passando, e o betume foi penetrando, quente, como o Espírito Santo vai penetrando na vida de um eleito de Deus. E o Espírito Santo betumando a igreja como o betume betumava a arca. E a arca ficou pronta para a maior tempestade que já existiu. Ela era sacudida para lá e para cá. O diabo com certeza tentou afundar a arca, mas não afundou porque ela estava betumada. Era um projeto de Deus, a arca de Noé. Agora olhe para a igreja fraquinha, para um Pedro, para uma Maria Madalena, para um Zaqueu, homens pescadores iletrados, nervosos, mas aquela imperfeição foi superada lá no Pentecostes pelo batismo com o Espírito Santo. A igreja é como uma arca, ela está navegando em mares tempestuosos. Essa arca passou pelas arenas, passou pela idade, a era negra. Ela está hoje, aleluia, carregando os eleitos de Deus para um recomeço. Noé foi para um recomeço. A igreja é para um recomeço, para o milênio, aleluia. Quando Deus vai destruir o sistema dos homens. É o fogo de Malaquias 4, segunda carta de Pedro 3:10, Joel 1:15, Joel 2:20, aleluia, para um recomeço com Deus, para a lua de mel na terra, para o Éden restaurado, casamento nos ares, festa no céu, e a lua de mel na terra, o Éden restaurado, é 1000 anos com Cristo. A igreja e Cristo, o segundo Adão e a Eva restaurada. Aleluia, glória a Deus. Então guarda o que você tem, guarda, vigia, lute, não abuse do Espírito Santo, não abuse da graça, como Paulo disse em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda neles? Ou não sabeis vós que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados semelhante à sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, no batismo na morte, para que também Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós em novidade de vida. Vamos, Provérbios 4:18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, meu irmão, minha irmã, guarde o que você tem. Olha só a graça. Olha só, vejam bem, guarde o que você tem, para que você possa continuar resistindo. Sim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos
6, 7 e 8. Porque aquele que disse que das trevas resplandeceu a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então você tem um tesouro em vasos débeis, fracos. Não é vaso de ferro, não é vaso de ouro, não é vaso de prata, de bronze, de ferro, de aço. É vaso de barro. Então guarda o que você tem. Só que esse vaso, ele não quebra. Por quê? Por causa da sua estrutura? Não. Ele não quebra por aquilo que tem dentro. É Deus dentro de você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É aquele sistema do tamanho de uma unha, como diz o irmão Brana, injetado em cada eleito. Aleluia! E aquele sistema tem que estar ali nas horas difíceis, nas horas decisivas. Ele estava lá em Jó, pobre, perdendo tudo, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu a reputação, perdeu a saúde, casamento ameaçado, morrendo de lepra. Mas ele teve a visão: eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo se manifestou na vida dele. Ele se ancorou olhando uma visão. Só que hoje não é mais visão. Ele vive. O anjo disse para aquela mulher no túmulo de Jesus: diga que ele vive. Ele não está morto, não. Olha aqui, a sepultura aberta. Sim, ele está vivo. Aleluia. Então, se Jó se posicionou tendo uma visão apenas, que se concretizou há 2000 anos lá na frente ou mais, agora ele vive, ele está vivo, aleluia, glória a Deus, ele vive. Então levanta desse leito de enfermidade, movimenta-se o seu corpo que você não conseguia fazer, pula, salta, diga: pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu estou curado, eu estou curada. A promessa do Espírito Santo é para mim, porque Pedro disse: a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus tem te chamado, então diga: a promessa é minha. Vasos fracos, mas não quebram. Por quê? Isaías 59, 19. Vindo o inimigo como torrentes de água, o Espírito de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus, arvorará contra ele a sua bandeira.
Então, aleluia, exponha o teu sinal, guarde o que você tem, guarde, é o maior tesouro que você tem, uma porção do Espírito Santo que pode vir mais sobre ela, e você absorvendo, vem mais sobre você, você vai absorvendo, e aí vem mais. De repente, você está selada com o Espírito Santo. E o diabo não pode mais. A casa estará ocupada, reservada para Deus. Nós vamos orar. Vamos para a oração da fé. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. O irmão Bruno Ferreira, peço oração dos santos em meu favor. A irmã Cida, peço oração por meus filhos e por mim preciso de muitas orações. A irmã Sara Rafaela, peço oração por minha mãe que está com dores nas costas. Agradeço a Deus desde já. O irmão Walter, peço oração por mim e minha família. A irmã Desirê, ore por mim, estou passando mal, igual o dia que fui para a UTI. Amanhã volto lá no hospital, talvez queiram me internar, mas creio na cura. É só um teste de fé. Eu creio no nosso Criador e Salvador. A irmã Socorro Gomes, peço oração pelo meu casamento. Ore para o Senhor restaurar o meu casamento. Me ajudem em oração, pelo amor de Deus. A irmã Maria Marta, peço oração por meu primo Lê, oração por Mateus, por libertação, oração por Angélica, Mariângela, Mila, Vinícius e toda a família, oração pela minha filha Angélica, problema de coluna, bico de papagaio. Jesus cura, eu creio. O irmão Estevão, oração em meu favor por toda a minha família e também para as minhas finanças e serviços. A irmã Giane Góes, peço oração pelo meu sobrinho Leander, que está encarcerado, e pede que Deus tenha misericórdia e compaixão dele e lhe dê mais uma chance. Ele crê nas orações dos santos. E a irmã Sandra, peço oração por libertação do álcool, cigarro e companheiros do mesmo nível de meu marido. Peço também por minhas filhas, Caliane, Simone, Milena, que estão todos longe de Deus. Em oração aqui, Aline Tamara Gonçalves, Paulo Ricardo Gonçalves Dias, Isadora Antonella Gonçalves Correia, Jonas Leonardo do Amaral, Enzo Leonardo do Amaral, Wislene Araújo Gonçalves do Amaral, Sérgio Brazi, Valdirene Araújo Brazi, Paulo Ricardo Angelim, Lídia Barros Faustina Angelim, Maria Gabriela Faustina Angelim, João Gabriel Faustina Angelim, Rita Brazão, José Márcio Lopes Pereira, Adriana Angelim, Davi Angelim Lopes, Eduardo, Maele, Paulo Henrique, Isabela, Benjamin, Marcos Vinícius, Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, Wenes Ribeiro de Moura, Eliahari Ludovico Moura, Teodoro Ciabra Moura, Réu Flaiane Ludovico Custódio Moura, Réu Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo, lá de Porto Alegre, Marco Antônio Barbosa de Castro. Vamos falar com Deus. Querido Pai,
Nós tomamos esse caderno devido já há tempo, apesar de eu tomar apenas alguns nomes por dia, eu oro por todos aqui do caderno, Pai. Mas nós temos certas urgências, irmãos sendo açoitados violentamente pelo câncer, pelo diabetes, como temos o irmão Alfredo Marques, a irmã Luísa, sua mãe, temos o irmão Santos Rabelo, lá em Agudos, sua esposa Lena, também necessita da oração. Nós temos a irmã Nadir Quirino, no Espírito Santo do Turvo, e temos o próprio irmão Silas, a família que são também necessitados. A irmã Desirê, que é açoitada por uma doença chamada esclerose múltipla de órgãos. Nós temos, Pai, aqui também famílias, o casamento da Socorro Gomes e outros pedidos que foram lidos, que precisam, Pai. Maria Paixão também pede oração para a família. E nós juntamos todos os pedidos, todos os necessitados, e colocamos diante do Senhor, Pai, no trono de misericórdia, no trono da graça, para a libertação não só da doença, mas do álcool, da bebida, dos amigos, sim, amigos de gole, de bar, de bagunça. Senhor, Deus maravilhoso, eu colocando todos em tuas mãos, eu creio que o Senhor vai agir, que já está agindo, Pai. Abençoa cada irmão, cada família, cada necessitado, cada pessoa doente nos hospitais, travando suas piores lutas da vida, estendendo a tua mão, como o Senhor estendeu lá no barco, mandando o vento parar, o mar se aquietar. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Haja, Senhor, nos casamentos, na parte física, emocional, sentimental, profissional, financeira, espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Perdoe a tosse, a resquício da gripe. Já estou expectorando. Gripinha rápido. Já está vencida. Glória a Deus. Nós tivemos 52 conexões. Vocês que querem o nome no caderno, mande aqui no chat. Depois da programação, mande nos comentários. Põe nome completo, tá? Nome completo. Então, tivemos 52 conexões, uma média de 67 irmãos. Em Tupã, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene. Miriam Araújo, a irmã Irene e família.
Limeira, Manjoice Salles, Isaac Martins, José Maria e Natanael, Jéssica Salles. São Pedro, Cícero e a irmã Madalena, estão passeando, né? Ourinhos, Estevão, Marília, Adão e Maria, irmã Bárbara, Manduri, irmã Cláudia, Óleo, Desirê e a irmã Vilma Pinheiro, Bastos, irmã Cida e irmão Eduardo, Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros, Queiroz, João e irmã Silene, São José dos Campos, Lúcia e família, Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Dário e Elisalma, Eni Guimarães, Minas Gerais, José Figueiredo, São Bernardo do Campo, Bruno Ferreira, Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Osasco, Antônio Machado, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Placas no Pará, Janete Jarenco, Queimado, Rio de Janeiro, Cosmo de Paula, ou de Paulo e a Clarice, a esposa, Birigui, Silvana Silvestre, Garra Marlete, Lins, irmão Walter, Pirapozinho, Leandra Góes, Giane Góes, Socorro Gomes, Maria Paixão, Garça, Maria Marta, Elton Johnny, lá em Piraju, na zona rural, Cacoal, Rondônia, Maria Helena, Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e todos aqueles que vão ainda assistir, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, e Deus querendo, estaremos amanhã de manhã. Shalom.